nós vamos falar sobre os direitos dos idosos. Eu vou citar para vocês, gente, vários inúmeros direitos que talvez vocês não conheçam. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora da UAB. E antes de mais nada, eu peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e não deixem de me seguirem lá no Instagram. Bora lá, gente. Vamos falarmos dos direitos que os idosos têm e muitos não sabem, tá? O primeiro direito, gente, que eu coloquei aqui para vocês é o direito ao benefício da prestação continuada. Você, idoso, que tem 65 anos ou mais, nunca contribuiu para a Previdência Social, tá? Nunca trabalhou em um trabalho formal. Você é idosa, dona de casa, que tem 65 anos ou mais. Ou você, por exemplo, tem 50 anos, 55 anos, porém você tem alguma doença, alguma deficiência que impeça que você trabalhe. Você pode ter direito ao benefício da prestação continuada. E, gente, esse benefício aqui, tá? Ele dá direito a um salário mínimo mensal, mas ele não é uma aposentadoria, tá bom? Isso quer dizer que de 2 em 2 anos você vai ter que atualizar o CadÚnico, você não vai receber 13º salário, tá bom? Não é uma aposentadoria, mas é um benefício assistencial para você, idoso, que tem 65 anos ou mais, nunca trabalhou em emprego formal, tá? Você pode ter direito a esse benefício, sim. Outro direito que os idosos têm é a pensão alimentícia recebida pelos filhos. Tá bom, gente? Sim, se você é idoso, você não tem como se sustentar, porém, você criou seus filhos, por exemplo. Vamos imaginarmos aí. Você tem 2 filhos, tá? E no período que seus filhos estavam jovenzinhos, você pagou o estudo, pagou faculdade. Aí imagina que você formou um médico e um advogado, né? 2 profissões que podem muito bem sustentar você, sustentar sua esposa na velhice, porém os seus filhos não ajudam você, tá? Você pode sim pedir pensão alimentícia para o seu filho, tá? Procurar um advogado, é o mesmo trâmite, gente, como se fosse uma pensão alimentícia para uma criança. Você, idoso, também tem esse direito, tá bom? Olha só, inclusive, isso está previsto no artigo 229 da nossa Constituição Federal. Olha só, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os seus filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, tá bom? Então, olha só, você como pai, você cuidou do seu filho, educou, criou o seu filho, tá? Conseguiu formar o seu filho, pagar uma faculdade, cursos, o seu filho hoje tem uma profissão, está estabilizado. Se você tiver carente financeiramente, tá? Ou com alguma enfermidade, se você tiver com alguma doença, por exemplo, e você ainda tem o seu sustento, porém a sua doença faz com que você gaste muito, você pode se pedir pensão alimentícia, tá bom? Você também tem direito à isenção ao imposto de renda, tá? Então, nesse caso, você pode procurar um contador para ajudar você nessa isenção, ou um advogado tributarista, que também pode ajudar você na isenção de imposto de renda, tá bom? Outro direito que você tem, atendimento preferencial no SUS e em outros órgãos públicos, tá bom? O Sistema Único de Saúde, o SUS, assim como os demais órgãos e repartições públicas e privadas,
deve observar o atendimento preferencial e prioritário aos idosos, conforme o artigo 3º do Estatuto do Idoso, tá bom? Além disso, o artigo 15 do Estatuto do Idoso prevê o atendimento domiciliar para idosos que não podem se locomover. A prioridade no atendimento não se restringe a repartições públicas em empresas concessionárias de serviços públicos. Inclui também empresas privadas, tá bom? Outro direito que você tem, isenção em transporte público. Esse direito é tratado no artigo 39 do Estatuto do Idoso, bastando que a pessoa apresente um documento pessoal que comprove a idade para reivindicá-lo. Nesse caso, a lei estipula a isenção a partir de 65 anos. Alguns estados oferecem isenção a partir dos 60 anos. Então, você vai ter que verificar, gente, porque no Estatuto do Idoso prevê que idoso é quem tem 65 anos ou mais, tá? Mas em alguns estados é pré-estipulado que se você tiver 60 anos, você também tem esse direito. Além disso, gente, os idosos também têm direito a vagas exclusivas no transporte público, né? E, gente, temos assentos, né? Aqueles assentos amarelinhos, né? São direcionados a idosos, pessoas com deficiência. Além disso, também tem direito a vagas exclusivas em estacionamentos públicos e estacionamentos privados, tá bom, gente? Idosos também têm direito à reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, tá? Outro direito aqui que os idosos têm, gente, são a medicamentos gratuitos, tá? O direito a medicamentos gratuitos aos idosos, especialmente os de usos contínuos, também está assegurado no Estatuto do Idoso. Por ser uma lei federal, o direito é aplicável em todo o território brasileiro, todo o Brasil. Uma opção para aquisição do medicamento gratuito ou descontos expressivos é o Programa de Farmácia Popular disponível nas farmácias conveniadas. Mas, gente, olha só, temos um ponto aqui, tá? Muitos idosos não conseguem medicamentos, e são medicamentos caríssimos, tá? Tem relatos aqui no meu escritório de idosos que precisam de medicamentos que custam R$800, só que esse valor não é mensal, é semanal, ok? Nesse caso, se o SUS não disponibiliza para você, por meio de uma ação judicial, você pode conseguir sim esses medicamentos de forma gratuita, tá bom? Aí você tem que procurar um advogado para ajudar você. Outro direito, prioridade em trâmites na justiça. De acordo com o artigo 71 do Estatuto do Idoso e do artigo 11.048 do Código de Processo Civil, é assegurado a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais, que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade em qualquer instância. Então, olha só, se você tem 60 anos ou mais e você está com um processo judicial, o seu processo tem direito a passar à frente dos outros processos pela sua idade, tá bom? É muito importante que quando você tiver no atendimento com o seu advogado, você fale assim, doutor, eu tenho direito à prioridade no trâmite processual porque eu sou idoso, né? Por que eu tô falando isso para vocês? Muitos advogados acabam não pedindo essa prioridade, tá? E tem que ser pedido, a gente tem que pedir. Se a gente não pedir, você não vai ter direito, entende? Então, fale isso com o seu advogado. Meia entrada nos eventos. Você que é idoso, você tem direito sim a 50%, tá? De desconto nos ingressos. A pessoa idosa tem garantido o seu direito à cultura, devendo ao poder público viabilizar esse acesso para inserção social,
De acordo com o artigo 23 do Estatuto do Idoso, a participação dos idosos em atividades culturais, esportivas e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos. Outro direito aqui, gente, olha só. Direito a um acompanhante em internações e problemas de saúde. Conforme o artigo 16 do Estatuto, ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico, tá bom? Caberá ainda ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Então, gente, olha só, todos esses direitos aqui, se eles não estiverem sendo cumpridos, tá? Você pode sim procurar um advogado, tá, gente? Porque somos nós, advogados, que fazemos com que a lei de fato seja cumprida. Porque olha só, se você só reclamar, não adianta. Você reclama, 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 mas você não procura ninguém para ajudar você a solucionar o seu problema. Então, só reclamar não vai adiantar. Você tem que procurar um advogado, tá? Para ele forçar o Poder Judiciário. Forçar para que as leis sejam cumpridas, tá bom? Somente reclamar não adianta. Mas se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal e não deixem de me seguirem lá no Instagram.